Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS entrando no ar. Band TV para todo o Rio Grande do Sul e live do YouTube também com aquela audiência maravilhosa. Olha só, na live do YouTube, aba Comunidades, está a nossa enquete interativa que hoje está perguntando para você o seguinte. Dos jogadores já confirmado, quem será titular incontestável no Grêmio? Bruno Uvini, Everton Galdino, PP ou Reinaldo? Em seguida a gente debate esse tema, porque o assunto mais importante, que foi informado ontem à noite em primazia pelo César Cidade Dias, é a renovação de contrato do argentino Kahneman. Lucas Dias nos traz os detalhes. Boa tarde, Lucas. Isso, tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Fim da novela Kahneman no Grêmio e com um final feliz para o tricolor. Kahneman tem o seu contrato renovado com o Grêmio por mais uma temporada até dezembro de 2023, um salário na casa dos R$450 mil mensais, com bonificações. Foi um desejo do jogador assinar o vínculo por mais uma temporada e ontem, após a confirmação dessa informação que foi trazida pelo CCD, o Paulo Calef, vice de futebol do Grêmio, entrou na live do nosso colega Diogo Rossi no YouTube, no seu canal Diogo Rossi, e falou sobre a renovação do zagueiro argentino Walter Kahneman. Nós temos que valorar e fazer referência ao esforço que o Kahneman está fazendo. Novamente aqui, nós também estamos fazendo um esforço com as condições atuais do Grêmio, mas é imprescindível deixar registrado que ele atendeu às nossas circunstâncias, atendeu ao que nós buscamos explicar para ele e aceitou as condições que foram propostas. E isso, de fato, nos gera um orgulho grande, Diogo, porque se há uma premissa que nós estamos trabalhando para o ano de 2023 do Grêmio, é que quem estiver aqui vai ter que ter vontade de jogar, vai ter que querer um prato de comida a cada dia. Eu sou meio ruim aqui, porque assim, vou fazer aqui assim, ó, aqui assim, tá bom assim? Não sei quem tu quer. Tá enrolando, né, cara? Depende. Isso aqui é o Paulo Calef embrulhando o Martin Weinbusch, o empresário do Kahneman. Paulo Calef, o Antônio Brum, presidente Guerra, que provavelmente participou das negociações, embrulharam o Martin Weinbusch, que tinha uma proposta fajuta do Boca Juniors, foi embrulhado e renovaram por apenas um ano. Parabéns aos dirigentes gremistas. Eu não vou avaliar, e respeito quem o faça, se o Kahneman vai jogar, se ele vai conseguir jogar o que não jogou nos últimos 2, 3 anos. Não posso avaliar, não sou médico, não sou preparador físico, até acho que algum jornalista poderá dizer, eu acho que ele não vai jogar, tá bem, mas a gente não tem dados científicos. Quem tem que ter isso é o Grêmio. O Grêmio está com um jogador há 6, 7 temporadas. O Grêmio sabe se o Kahneman está recuperado ou não. Mas o que eu vou avaliar é que a direção do Grêmio, e aí eu estou nominando Paulo Calef, o Antônio Brum, presidente Alberto Guerra, atingiu o objetivo, que era renovar com o Kahneman nas bases que o Grêmio propôs e que o Grêmio tem ciência que pode arcar, que pode pagar essa despesa. Vai ganhar aí, se tudo der certo para o Kahneman, 2/3 do que ganharia hoje, 70% do seu salário. Então, o Grêmio construiu uma proposta boa. E eu acho que sai, é a minha opinião, desmoralizado deste processo, o Martin Weinbusch, que ficava ligando para os jornalistas com os quais ele tem mais relação, e faz parte do jogo isso, como faz parte do jogo a minha opinião, para dizer, olha, a proposta do Boca é exatamente igual ao que ele ganha hoje no Grêmio. É assim. É sim, é que o Kahneman não gosta muito de dinheiro, né? Nenhum jogador gosta, aliás, ninguém gosta, nem nós jornalistas, né? Então vamos abrir mão, é melhor, né? A arena é mais bonita que a Bomboneira, a camisa do Grêmio é mais bonita que a do Boca Juniors, então ele vai ganhar aqui 2/3. Não colou e saiu enfraquecido. Outro detalhe da negociação, reparem, isso não é coincidência ou circunstancial. O Grêmio renovou com o Kahneman justamente na reunião em que o Martin Weinbusch estava comendo um assadetina em Buenos Aires. Que maravilha, que beleza. Parabéns aos dirigentes do Grêmio. César, e parabéns pela tua informação ontem, 11 horas da noite. Trabalhamos muito ontem, todos aqui da Band, passamos muito tempo trabalhando. Tinha um cara que estava numa live conversando comigo, ao mesmo tempo nós brigando pela informação, né? Uma live nacional, né? Uma live nacional, hein? Inclusive o Neto acabou sabendo cedo também. Mas
o que a gente precisa falar, e eu acho que tem uma notícia dentro dessas notícias que tu coloca, que tu salienta. O Grêmio resolveu lançar 2 dirigentes. Para mim, essa é a primeira grande novidade da gestão Roberto Guerra. Ele lança 2 novos dirigentes. Esse início causou para nós aquela ideia, 2 caras que nunca botaram o pé no vestiário e tal. Um é advogado, um é dentista. O advogado é criminalista, faz júri, tem habilidade com a palavra. O outro é dentista e tá tocando ali. O Grêmio não Antônio tem... Brum, é o dentista, deu uma boa entrevista ontem na Rádio Bandeirantes. Ótima entrevista. Totalidade. E como eu digo, boa é boa do ponto de vista do entrevistado, que eu acho que se saiu bem, e dos entrevistadores, Ribeiro Neto e seu time. Deu show ontem. Não, Ribeiro Neto e seu time. E é preciso dizer... Eu acho que ele foi muito bem, o Antônio Brum. Não, ele foi bem, e acho que os jornalistas também. Com informação, né? Com algum momento, inclusive, um pouquinho mais Apertado, ríspido, né? o que é normal. Né? O Bruno vai se acostumar a isso e nós talvez estejamos um pouco mais Mas acostumados, não mas a fugiu, entrevista foi né, boa para todo Meneghetti? mundo. Não fugiu, né? Não foi fugiu, bem? né? Ele foi bem? Ele foi apertado, inclusive. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eles estão trabalhando bem e eles tiveram algo que é o objeto ali, que eu não sabia, eu achei que eu ia ganhar uma caneca. Quando o Meneghetti mexeu, eu digo que eu vou ganhar uma caneca. Na verdade, eu deveria embrulhar uma mala, né? Na verdade, eu deveria embrulhar uma mala, mas eu já não sei. Mas eu não consigo embrulhar uma carta, imagina embrulhar uma mala. Né? E Tu aí, sabe que se Meneghetti? alguém te desse um presente, também te daria uma mala, né? Tu tem meio que essa noção. Não sei, tu que tá dizendo isso. Não, só pra... Mas eu acho que existe uma coisa dentro dessa notícia, que é o respeito ao dinheiro do Grêmio. Isso é Mudou a lógica. Mudou a lógica. Vamos ser prático aqui. O Kahneman teria renovado na antiga gestão quando? E por quanto? Pelo meu salário. E quando? Há um tempão atrás, o Grêmio brigou Eu pelo só- dinheiro Eu não que acho podia. justa essa declaração. O presidente Romildo podia ter renovado com ele pelo mesmo salário. Não quis. Não, Nesse não, ponto, não podia. Não, ele podia. Não seria, Ele poderia ser podia. legal, mas não seria legal, entendeu? eu Não, quero mas só olha deixar só, claro. tá, mas aí tu tá Eu só fazendo uma quero deixar crítica claro. ao Romildo por algo que ele não, ele não, mostrou que ele não eu só fez. quero deixar pelo histórico Exatamente. dele. O que eu quero deixar claro é é que isso não aí. tem. A ideia não é pegar e criticar, eu quero criticar. Não tem nada disso. Vocês sabem que eu gosto muito do presidente Romildo. Não tem nada disso. Mas a O que prática eu era quero essa. dizer é que a prática era essa. Eu A até prática era concordo. assim. De eu gastança. peço, De gastança. A prática era, tu pede e recebe o que tu pede. Não existia conflito nessas relações. Tanto é que esses jogadores... Ontem o Brum, ele deu uma entrevista, para mim tem uma informação na entrevista que ele deu para vocês, Ribeiro, que ele disse, se o Jeromel estivesse sem contrato, também iria entrar nessa discussão. Ribeiro, eu queria te ouvir, Ribeiro. Tua Pois opinião então. sobre a renovação de Kahneman. Eu fico feliz porque eu acho que o Kahneman inteiro é um monstro, joga muito. Acho que o Grêmio tem razões para ficar com o pé atrás, porque o histórico do Kahneman não é legal, então aí não é nem opinião, são fatos. Né? E acho assim, ó, que o Kahneman faz uma opção, porque a grande novidade aí também é a alteração do contrato, né? Apenas 1 ano, e eu até perguntei para a reportagem se haveria renovação automática. Não tem. Então o Kahneman, de uma certa forma, também aposta nele, né? Ah, que legal, temos uma nova edição da novela Kahneman, começa em julho. Exatamente. Exatamente, Porque se o perfeito. Kahneman faz um excelente primeiro semestre, ele pode começar com um estrezinho de novo. Olha E aqui, como ó. ele tem proposta toda hora, né? Tem muita proposta, muita isso gente aí. querendo contratar ele por Então, 1.200.000. né? lá em Tá cheio de junho, clube, né? lá em junho pode alguém querer fazer Claro, um o Boca, pré-contrato, o Boca. né? Então, Mas se ele, é isso se aí. ele jogar bem, nos primeiros 4 meses, 5 meses, é natural a renovação, até por mais talvez. Ele tem 31 anos. Agora, a tendência no futebol é a partir dos 30, 32, tu começar a diminuir a tua capacidade, não aumentar, né? Isso é uma É tendência. uma tendência, mas há casos que Claro. isso muda, Eu tenho um né? detalhe. Olha, o Pedro Henrique aí com 32 voando, né? assim, Voando, né? Atacante, hein? Atacante. é assim, ó, Não ficou- teve uma cirurgia tão delicada quanto teve o Kahneman também. Hoje ficou bom para todo mundo. Mas a novela vai seguir logo adiante, né? JB. Na verdade, é uma série americana que a gente vai ter uma Temporadas. próxima... A próxima temporada vai acontecer, tá? Vai acontecer. Não encerrou. Meneghetti, eu tenho informações boas de bastidores, depois que o CCD deu o fundaço, né, de noite, tava lá, Pô, já tava tava, dormindo, tava me tava preparando, dormindo. eu sei, o Ribeiro já tava dormindo, 11 da noite, Mas o Ribeiro foi tava acordado pelo roncando. clink. E aí O eu... Ribeiro estava mais próximo de acordado que do horário que ele começou a dormir. Eu já tinha assim, tipo, não, beleza. Verdade. Beleza e tal, vamos amanhã, de repente temos alguma novidade, já tá partindo para outras situações.
E aí eu fui atrás, depois que o CCD informou, de mais algumas questões, CCD. Primeiro, Renato, para que fique claro aqui, para que pessoas, não vou dizer quem, não vou entregar quem aqui, pessoas, digam que o Renato manda em tudo no Grêmio. Renato não participou da reunião final para renovação. Estavam na sala Alberto Guerra, Paulo Calef, vice de futebol, Kahneman e um advogado, que é um advogado conhecido, César conhece, eu conheço, um gremista, que já até passou pelo Grêmio, Gabriel Vieira, representando o Kahneman. O empresário dele estava em Buenos Aires, não estava aqui. Nessa reunião, e o Renato ajudou, participou, conversou com o jogador, beleza, mas não foi ele que renovou. Nessa reunião, duas coisas. O Grêmio aumentou um pouco o salário e o Kahneman propôs um ano. O Kahneman disse, vamos fazer o seguinte, eu aceito uma redução que vocês estão pedindo, vamos reduzir um pouco o salário, mas faz um ano, e aí o ano que vem, se o Grêmio estiver melhor, se o Grêmio estiver disputando uma Libertadores, se entrar mais grana, a gente rediscute e coloca num patamar mais aceitável. E os dirigentes disseram, ok, agora vamos para o salário. O salário do Kahneman ficou em 500 mil fixos, independente do que acontecer. Jogou 60% das partidas, em dezembro deste ano, o Kahneman ganha R$1 milhão na conta. 60%, 1 milhão. Kahneman jogou 70% dos jogos, ganha R$2 milhões. Deixa eu fazer a conta aqui, Meneghete. Então o Kahneman, o Grêmio que disse que faria uma proposta, a primeira foi de 400 mil e que seria a última proposta, aumentou em 25% a proposta. Isso. Aumentou para 500 mil. Se o Kahneman jogasse, Diminuiu o bônus? Diminuiu pela metade o bônus. Diminuiu Seria o bônus. 2 e 4, agora é 1 e 2. Exatamente. Só que aí reduziu também o Mas percentual. então é o seguinte, Jogando 60%. então o Kahneman, se jogar 80% dos jogos, o Kahneman perdeu dinheiro. Sim, com Então certeza. o Kahneman, Ribeiro Neto, parabéns, uma medalha para ti de prata essa aí. Essa vida é de prata, já não é mais de bronze, tá subindo. O Kahneman reconhece também que ele dificilmente vai atingir senão, se ele confiasse que ele está 100% recuperado, ele ia dizer assim, não, eu vou ficar com o bônus de 4. O Kahneman sabe o técnico que ele tem, o Kahneman sabe que o E eu Renato acho na que hora é- H vai e começar eu a acho poupar que todo é- mundo. Só pra finalizar Mas aqui, ó. é difícil fazer Poupar, isso. ele sempre Mas aí poupa. não, desculpa, Renato JB, sempre poupa. desculpa, mas aí eu vou contra o teu argumento, que a gente sabe da relação que o Renato tem com os jogadores. Se o Kahneman dizer para ele assim, professor, preciso fazer 2 eu preciso jogos. fazer 4 jogos aqui no final da temporada, senão eu não vou ganhar os 4 mil. Aí não. É óbvio. Vamos lá, 500 Mas ele mil baixou fixos em ele tem metade, garantido. não? Se ele jogar Ótimo 60% dos jogos, a média, fazendo, somando, dividindo, já colocando bônus, dá 580 mil mensais. Se ele jogar 70%, dá 670 mil mensais. Ou seja, o Kahneman reduz pela metade, de qualquer ótica, de qualquer maneira, o seu ganho no Grêmio. O Ribeiro tem uma outra versão aí, quero ver. Claro Quero que entender. não diminui o bônus. Calcule quanto é que dá 13 vezes 50. Como assim 13 vezes 50? Saiu de 450 para 650. 500. Tá? 13 vezes 50 mil. 650, não é isso? Eu tô perguntando porque eu não sei. 10 é 500, não, mas mais aí 3 negociou, 650. aí isso é negociado. Não tô dizendo que tá errado, tô dizendo que tu tem que colocar nos bônus mais 650 mil. Que o Grêmio aumentou, claro. O Grêmio Óbvio, aumentou o proposto. né? Mas Não, mas na verdade o Grêmio aumentou o fixo e diminuiu o Mas o bônus. bônus, mas o Ribeiro, o bônus poderia ser de 4 milhões. Mas Ribeiro, seria de 4 milhões, o bônus caiu para 2. Perfeito, só que vocês esqueceram de colocar essa informação. Não, eu te entendi, só que o que a gente quer colocar é o seguinte, o Kahneman tem um fixo garantido melhor, que ele, imagina, com 450 mil ele ia passar dificuldades, agora com 500 mil ficou mais fácil a vida para ele. E aí ele tem um bônus, um fixo garantido e vai ganhar uma bonificação se jogar. Eu espero que essa empacotada que o senhor Martin Weinbusch tomou, tá? Eu espero que isso aí contagie outros empresários. Eu sei que acontece isso. E, de novo, eu vou dizer o que eu falei ontem. Acontece no nosso meio, no meio jornalístico, de profissionais fabricarem propostas. E acontece em todos os segmentos. E eu não acho legal, tá? Eu não acho correto. Eu acho que é antiético. Mas respeito quem faça. Eu acho que tem que servir para todos os empresários para saber que eles não são os únicos espertos, malandros, e que embora os dirigentes do Grêmio sejam novatos, estejam chegando agora, eles convivem pelo menos no meio do futebol, e no caso com o Grêmio, há muito tempo. Então todo mundo sabe qual é o salário que o Boca Juniors paga, qual é o salário que o River Plate paga. Eu estou pegando os gigantes do país vizinho aqui, todo mundo sabe. A história de dizer que o Boca Juniors ofereceu para o Kahneman, um cara que é um baita de um zagueiro, mas que a gente até reivindicava aqui na seleção argentina há muito tempo, ofereceu 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. O Boca Juniors não paga isso hoje para o seu melhor jogador que está em plena atividade. Quem é o centroavante que o Inter queria contratar do Boca Juniors? Agora, na metade do ano. Benedetto. Benedetto não ganha isso. Atacante, camisa 9, prestigiadíssimo, não ganha isso no Boca. E aí vão achar que alguém vai engolir essa.
Então tomou uma invertida o empresário do Kahneman, bonitaça. Bom, vamos falar do Tyson, que também tem uma novidade importante ainda das últimas horas, Lucas Dias. Isso, Meneghetti. A informação que foi trazida ontem à noite pelo Lucas Colar, repórter, setorista de Inter do canal Vozes do Gigante, de que o Inter teria comunicado os empresários de Tyson ainda ontem à tarde que não tem a intenção de renovar com o meia do Internacional em 2023. Conversando com algumas pessoas importantes do departamento de futebol do Inter, se nega que tenha feito contato com os empresários e que o Inter já tenha rescindido o contrato. Porém, o Inter deixou em aberto essa possibilidade do Tyson não ficar na próxima temporada. O Inter se apega no fato de que o meia tem contrato até abril com o Colorado, mas a informação é essa, trazida pelo Lucas Colar, de que Tyson não deve ficar no Beira-Rio em 2023. Só, quem trouxe a notícia ontem foi o Lucas Colar, um repórter lá do Vozes Gigante, muito bem informado dos assuntos do Internacional. Meu abraço à turma do Vozes. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, eu fui atrás, a gente vai, em cima de uma informação que vem bombástica, como a do Lucas Colar, a gente vai, né, olhando os outros lados, o Tiger vai para um lado, o Lucas vai para o outro, o JB, a gente vai mexendo, né? Tem dois motivos que estão acelerando a vontade do Internacional de amigável e respeitosamente conversar com o Tyson para antecipar uma saída. Ele tem contrato até abril. Todo mundo sabe. O Tyson tem um custo, ele não ganha isso, tem um custo para o Internacional hoje da ordem de R$1 milhão por mês. E o Inter respeita muito, inclusive, o fato que o jogador abriu mão de dinheiro pela sua identificação do clube, pelo sonho de voltar e encerrar, ou pelo menos fazer uma penúltima etapa da sua carreira profissional no Internacional. O Inter respeita muito isso. O Tyson sempre foi muito profissional, muito dedicado. Mas o segundo motivo está aí. O Tyson, e muita gente pode achar que isso é saudável, como eu acho, ele não aceita, ele não se acomoda com a condição de reserva. Só que, em alguns momentos, ele passou o sinal vermelho. Em alguns momentos, ele tem uma ascendência, uma liderança sobre os mais jovens, e em alguns momentos deixou de ser descontentamento para ser uma certa irritabilidade dentro do vestiário. Então o Inter vai chamar o jogador, já está conversando com o seu empresário, vai chamar o jogador nos próximos dias e vai conversar. Ó, tu tem alguma negociação, tem a possibilidade para a gente antecipar uma saída respeitosa e amigável? Se não houver como, ele fica. Mas vai ser dito a ele, ó, tu não teve espaço em 22 e a tendência é que tu vai ter que conquistar o teu espaço em 23, talvez até com redução salarial. Deixa eu só entender uma coisa, é isso que eu quero falar. O agente do jogador está nos passando o seguinte, não, peraí, ele disse que vai ter uma reunião com o William Thomas na próxima semana para tratar sobre o Tyson e seu contrato e que eles estão dispostos a ficar e reduzir o salário. E é isso que eu quero saber. O Inter está tratando, na tua informação, como uma saída concreta e não, deu? Não, você quer conversar com o jogador. Ou diz que dá para chamar para conversar e dizer assim, vamos supor, se o Tyson traz para uma realidade de hoje não ser mais um protagonista e sim uma pessoa que, um reserva do Inter, né? Porque ele pode mudar isso no campo, beleza? Mas hoje o Inter não acredita que seja muito viável isso. Esse tipo de conversa tem essa informação do empresário. Mas eles disseram que podem baixar. Mas o Inter não acredita muito que seja muito viável isso. Mas não, o Inter vai querer vai chamar para conversar. O Inter tem muito respeito pelo Tyson e vai querer conversar com ele. O Inter vai querer baixar para, sei lá, 30% do que ele ganha hoje. Não, mas ainda assim será talvez bem maior que a proposta do Cruzeiro, tá? Tá, mas tu acha que é isso que o Inter quer? Hã? Esse para mim é o ponto. Não, o Inter gostaria de conversar com ele e que ele tivesse uma porta de saída, que ele tivesse um efetivo interesse do Cruzeiro, do Atlético, não sei eu. O Inter gostaria que o Tyson saísse numa boa, a informação que acha que é bom para todo mundo. É que o Ronaldo ligou para ele. O Ronaldo Nazário ligou para ele. Não tem a negociação adiantada e tal, de salário, nada, porque o Cruzeiro também não vai pagar nem perto do que ele ganha aqui. Não aconteceu, gente. Aqui, Só ó, que com todo respeito Ronaldo... ao Tyson, tá? Todo respeito ao Tyson. O Tyson é um baita jogador de futebol, tem uma trajetória brilhante, é um baita de um ser humano, é um cidadão. Então, cara, não é isso que eu tô falando. Teve dificuldades imensas desse ano fora do campo, tragédias familiares. Então, não é isso. Só que dentro de campo não aconteceu. Também por esses motivos, mas não aconteceu. Ele tem 2 ou 3 momentos fora da curva. O Grenal, que ele foi bem decisivo, no jogo contra o Flamengo e mais alguns. Então, não aconteceu. Só que ele tem um custo alto para os padrões do Inter. E é reserva hoje. Para mim, a grande informação que tem aí, vocês são muito bem informados de Inter,
qual é de fato a vontade do Inter. Mundo ideal do Inter. Saída do Vai um Tyson. abraço. É Saída isso do aí. Tyson. Vai um abraço. Então, o que acontece? A reunião para ver Mas se o Inter fica... vai respeitar, César. Não, e acho que tem que Como o respeitar. Grêmio respeitou o Kahneman, ontem a reunião foi de 6 horas, o Kahneman É, com o Grêmio. é. Foi das 5 às 11 Tá, praticamente. E com idas e eu vindas. entendo que tu tens uma informação da boa vontade do Inter, desculpa CCD, mas assim, quando a gente fala vai respeitar, só para botar um paralelo aqui, o Inter também não tem muita escolha. Se o jogador chegar e dizer assim, não quero sair, vou ficar, o Inter é obrigado a respeitar ficar até pelo abril. contrato até abril. Até abril. Então, só Não, para tudo contextualizar aqui, eu não sei se ele vai abrir mão de salário, Não, se ele mas vai não- abrir não mão se de saída. trata disso, mas assim, JB. o Inter, vai respeitar, o Inter não tem o que fazer até abril. Mas É que o ninguém- Tyson tá um tanto, ele tá passando um pouquinho assim, sabe? Não é nada exagerado. Eu não vou aqui fazer jornalismo marrom, de tabloide. Não é isso, não é nada exagerado. Mas ele passou um pouquinho de descontentamento com a reserva. Ele não está aceitando a condição de reserva. O que é legítimo e, sob certo aspecto, é compreensível e até tem um lado bom. Só que isso, às vezes, contagia o ambiente, né, JB? Mas a gente Ele sabe disso. que não vai jogar. Isso a gente já sabe também. vai jogar. O Inter vende Vai meia ficar no dúzia de banco, não é que não vai jogar, vai ficar no Não, banco. Assim, vai eu não entrar. sei, tá, César? Peraí, se o Tyson jogar o que pode, o que sabe, o que já jogou... Não é a tendência, Ele né? casa. Não é a Quando é que ele tendência, jogou? tá mais O velho. Tyson, aqui, ó, o Tyson vai começar esperando, JB. É isso aí. Vai começar esperando. No primeiro ano dele, na vinda, daqueles 6 meses que ele fez, claramente ali o time, ele jogava e o time não correspondia. Mas pode pegar. Tem uma eliminação que é meio simbólica do Inter, que ele dá uns, acho que é contra o Olímpia, ele dá uns 12 gols para os caras do Inter, ele dá Não, o é gol, verdade. assim, ele passa por todo mundo e entrega. Eu Dá pra dizia que colocar pra esse vocês, jogo também nos bons jogos ele do Tyson. entrega os gols pros caras e o time não correspondia, tá? O time não tava jogando, não tava na batida dele. E aí ele entrava no bolo porque o time não dava certo, Cecília. Mas eu só aponto isso. Eu não descarto por completo uma virada de chave. Não, mas é que de onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada, o velho ditado de Barão de Itararé. Nós estamos desde ontem bem nessas filosofias. Tu acha que eu tô indo bem? Pô, deu o furo do final do ano é teu, né? Renovação do Kahneman, né? Renovação de Walter Kahneman. Tô muito feliz, cara. E tinha Sério? gente ontem de noite cravando que o Kahneman, a reunião não teve desfecho e que o Kahneman mesmo assim ia se apresentar. Mas 10 agora minutos depois tu deu a a notícia. melhor parte dessa aí que tu mandou é que 10 minutos depois deletou esse Twitter e fez o outro. Ah, fez um outro. E, mas em tem que primeira deletar, mão também. Tá certo. Hã? Ah, em primeira mão também. Isso. Em primeira. Foram duas primeira mão em 10 Eu tô minutos. dando depois do César, mas é em primeira mão. Só faltou podia botar isso no Twitter, né? Podia botar isso, né? No Twitter. Bom, alguém mais quer falar sobre o Tyson? O Ribeiro Neto acho que não falou sobre Eu o Tyson. quero falar sobre isso. Meio que falei, a minha posição do Tyson é conhecida, eu acho que é um jogador que custa muito caro. Não pode ter, eu uso um pouco. A proporção ela é parecida, não é igual, é parecida. O Grêmio tem um problema. Tem um cara que vai ficar esperando que custa 650 mil por mês, chamado Lucas Leiva, que é representativo, que é Pra grande que também. botar o Grêmio na conversa, ô Ribeiro Neto? E não pode. O Grêmio não Inter está também, na Só um pouquinho, só um pouquinho. conversa. que Mas custa aí eu vou isso ser na justo reserva. aqui, tá? E o JB diz que eu critico demais os dirigentes. Acho que não é essa a minha linha. Nossa, mas eu tudo tô bem. sendo injusto, né, Meneghete? Boa essa. Vou te criticar, tá sendo injusto. O Lucas Leiva é uma herança da gestão Guerra, né? Perfeito? E, A gestão não humilde. pode acontecer. Não, é uma herança que a gestão Pra Guerra gestão, teve. É, não, mas eu não estou Mas criticando é isso que eu quis direção dizer, de- desculpa. Não, eu não É estou uma criticando. herança que o Guerra recebeu e que ele Eu não tem. estou Vai criticando. agora, talvez. O que eu acho que ele vai fazer? Ele vai ver como é que vai ser o Lucas Leiva esse ano. Eu estou criticando o fato, não a gestão Guerra, porque ele já pegou essa aí, que nem o salário do Jeromel. Ele já pegou pronto o salário do Jeromel. Sim. Tá? Mas é parecido, é semelhante. Qual é o salário do Lucas Leiva, falando sério? 650 agora. Agora esse ano aumenta, vai ser. né? Vai Para em 650. torno de 650. Então, assim, o que acontece? Tu não pode ter um reserva custando esse valor, mas tu Eu não só não fala. tenho a convicção de que ele vai ser reserva, tá? Lucas Leiva? Eu não tenho a convicção. Eu tenho 3 convicções. Ao cubo, que não joga. Porque a posição dele pro Renato é de terceiro de homem de meio campo. Mas o Renato botou ele ali. É, Por isso eu tô então, dizendo. ali Mas o eu Grêmio acho que está ali não contratando o titular. Não, eu ele também. não vai jogar. Não, eu concordo contigo, acho que ele não joga. Mas eu não sei se o Renato não E vai. o Tyson, Mas igualmente. por Lá na frente, o Renato pode Eu trazer acho, ele pra- eu acho que o Lucas Não Leiva vai trazer pra trás. tem a biografia que o Renato gosta. Jogador de tamanho, jogador de Champions, jogador de currículo, identificado com o clube. Tem todos os requisitos e a gente sabe que o Lucas Leiva joga mais do que o que ele jogou esse ano. Mas vai continuar esperando, tá? E o Tyson também. Então não pode. O jogador, para esse custo, tem que, além de ser titular, tem que desempenhar.
Vamos com o Lucas Dias na Central Band do Esporte, porque o diretor de futebol do Grêmio falou ontem, aliás, falou muito bem. Diga lá, Lucas. Isso, Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, concedeu ontem à tarde uma entrevista no Atualidades Esportiva, segunda edição, com o próprio Ribeiro Neto, falando sobre Gauchinho, empresário do técnico Renato Portaluppi e que deu um apoio para o Grêmio na contratação do meia PP, que veio do Cuiabá recentemente, foi anunciado na última terça-feira e o Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, falou sobre esse assunto também. O Gauchinho não está presente em nenhum negócio fora a renovação do Renato até agora. Não tem uma foto dele com o PP? Tem uma foto dele? Uma foto por amizade com o PP. Ele não foi o intermediador, o empresário do PP é outro empresário, é o Samir, que é o intermediador. Ele não teve nenhuma participação na contratação do PP? Como agente, não, nenhuma participação. E outro tipo de participação? Mas é que assim, ó, pessoal, existe o networking como em qualquer área, né? Então, claro. assim, tu quer contratar o PP é do Rio, o Renato falou com o PP, o Gauchinho conhece o empresário, o PP, eu não vou me lembrar nessa fonte de networking como foi o ponto. Tudo que a gente puder usar... Não, perfeito, é isso que eu perguntei, isso que a gente tá perguntando. Então foi uma ajuda informal. Isso, exatamente. Mas o Gauchinho ajudou. Olha, eu não me lembro especificamente no caso do PP, mas assim, quando a gente busca informações de atleta, a gente busca com várias pessoas, né? E ele tem uma relação de amizade ali com o empresário do PP, e por isso talvez vocês tenham visto essa foto aí. Não, foi ele que publicou, foi ele mesmo. Exatamente. Vai, César. Bom, o Grêmio tem outras encrencas aí pela frente para resolver e uma delas é a questão dos estrangeiros, né? Do Cristaldo, do Carbacho, porque segundo revelou ontem o Antônio Bruno, na verdade ele confirmou a informação que a nossa reportagem já tinha, o César em especial, faltam as garantias, JB. O Cristaldo hoje... O Huracan voltou aos treinamentos e o Huracan postou uma lista no seu site dos jogadores que voltaram e disseram o seguinte: Cristaldo, por conta das negociações com o Grêmio, ele está treinando com os demais jogadores, mas está afastado, tá fazendo um trabalho separado até finalizar a negociação com o Grêmio. Então, assim, já está todo mundo sabendo que o negócio vai acontecer, mas faltam essas benditas garantias bancárias. E tem várias outras questões, Meneghetti. Por exemplo, a gente vazou uma informação que o Nacional do Uruguai queria, entre outras coisas, o dinheiro adiantado. E aí precisa de uma situação com o banco. E essa situação com o banco lá está impedindo a finalização do negócio. Então, é muita coisa. Ontem o Paulo Calef... Tem uma notícia sobre isso. Acabei de receber. Esteve no ar. As garantias bancárias do Cristaldo já estão garantidas. Então o Grêmio vai anunciar o Cristaldo... O Grêmio deve anunciar o Cristaldo. Não se apresenta hoje, mas as garantias do Cristaldo já tem. As do Carbarro... Porque é melhor seguir aí, parece que tem mais coisa por trás. É que assim, ó, ontem o advogado Paulo Calef até disse pro Diogo Rossi na live, porque ele participou com o Diogo Rossi, aí tem esse VT, Paulinho? Então roda aí, porque eu acho que é interessante. Pode botar então aí, Paulinho. Sabe, Diogo, eu tenho brincado que o torcedor ele não deu sorte com duas circunstâncias. O presidente e o vice de futebol são advogados. Então eu não trabalho com otimismo, Diogo, eu trabalho com papel assinado. Perfeito. Isso para mim é a conclusão do negócio. Eu sei que gera uma ansiedade, mas o torcedor precisa entender, especialmente nessas transações internacionais, que não basta nós alinharmos o valor com o clube e o salário com os atletas. Existem uma dezena de procedimentos burocráticos que eles têm que ser todos superados para que então seja autorizada a vinda desses atletas ao Brasil, para que façam os devidos exames, ainda se tem uma última análise dos contratos e aí então a derradeira assinatura. E para nós, os anúncios eles vão ser efetivados quando de fato todas as situações burocráticas estiverem concluídas. A informação do César aqui no programa é que as garantias do Cristaldo já estão ok, o Grêmio vai trabalhar o Carbacho. Agora deve ter uma, imagino eu, alguma burocracia, né, JB? Eu não sei como funciona, mas o Grêmio conseguiu as garantias do Cristaldo depois de muito trabalho e agora vai trabalhar a questão. O que me disseram também do Carbarro, porque na verdade saiu a informação de que ele tinha sido contratado domingo, tá tudo certo, né? O que me disseram é que
na hora de chegar às garantias, também o Nacional mudou a forma de pagamento. O Huracan. O Nacional, o Carbarro. Ah. O Cristal tá tudo certo. Não, mas então o Nacional quer receber... Aqui assim, ó. E aí me disseram que O Grêmio mudou já fez isso em duas operações que eu lembro. Jogador? O Everton, o Cebolinha e o Arthur. Mas aí o negócio foi negociado antes. Foi falado bem antes. Quando o Everton, o Cebolinha, o que o Grêmio queria? O Grêmio queria 20 milhões de euros. E disse assim, o valor é à vista. Já que vai ser 20 milhões de euros, vai ser à vista e papapá. O Benfica não tinha 20 milhões de euros no Pix, né? Tipo, ó, tá aqui, ó, no Pix. E aí o que eles fizeram? Foram no banco, acertaram com o banco entregou o dinheiro no duro pro Grêmio, na hora, e aí o Benfica ia pagando o banco. O mesmo aconteceu, mas de uma maneira parecida, quando o Arthur saiu do Barcelona e foi para a Juventus, o Grêmio tinha 15, 16 milhões para receber, por conta do percentual que tinha do jogador. E aí o Grêmio foi lá e pegou uma carta de crédito num banco e disse assim, ó, pegou a grana à vista, e aí a Juventus, que pagava o Barcelona, ao invés de mandar a grana para o Grêmio, que era o percentual que o Grêmio tinha do jogador, pagava o banco. E o Grêmio fez essa negociação. O Nacional quer fazer mais ou menos a mesma coisa para o Carvalho. Eles acertaram, o que a gente tinha? Não, acertaram todos os valores, beleza, tá tudo acertado. Agora é só garantia bancária, é só ir no banco, alguém assinar que se o Grêmio não pagar, vai pagar, e vai ser um empresário, gremista que vai ajudar, é isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Todo mundo achou, beleza. O Nacional disse, não, mas assim, ó, eu quero receber esse dinheiro à vista. Aí não vai mais com o Grêmio vai pagar parcelado, vai pagar em algumas boas vezes. Só que o que eles foram fazer? Foram no banco para viabilizar a mesma operação do Everton e Cebolinha. E aí isso demora mais um tempo. Então, assim, o Grêmio vai pagar parcelado, eles vão receber à vista. Sabe que eu tenho uma curiosidade geral, assim? Quando tu não paga um clube de outro país, a FIFA te denuncia, tu perde ponto. Existe alguma garantia bancária maior do que essa? Que é um troço meio relativo. Não, eu só quero dizer o seguinte, talvez não seja garantia, então. Seja uma forma de antecipar o dinheiro. Não sei se porque a tal da garantia. Porque se eu comprar a tua casa, se eu comprar a tua casa, em determinado momento eu dou uma garantia. Eu assino no banco, mas aí que tem o financiamento, banco vai te pagar. Né? Não, aí que a casa fica como garantia. Não tem como colocar o jogador como garantia, né? Seja um empréstimo bancário, a garantia o banco está dando. Eu entendi isso. Mas aí nós estamos falando de troca... a garantia do banco é o imóvel. Não, eu sei, mas nós estamos falando de troca de dinheiro quase. Agora, me parece, é só coisa da minha cabeça, mas porque a grande garantia que tu tem é o seguinte, cara, se tu não pagar essa conta, tu vai cair para a segunda divisão no teu país. Eu vou te explicar, é isso que eu vou te dizer. Demora. O Inter pagou a última parcela do Cuesta na metade desse ano, quando o Cuesta já estava jogando há 1 ano e meio no Botafogo. Já não tava mais, quando ele já não estava mais no Inter. A última parcela do Cuesta, que o Inter devia $900 mil pelo Cuesta, de uma cláusula que foi efetivada em 2018, o Internacional pagou na metade de 2022. Para mim é muito mais tempo de parcelamento. E foi para a FIFA. Mas vai para a FIFA, volta, vem, aí a FIFA chama os dois clubes, o Inter propôs um acordo, o Independiente aceitou, o Inter não pagou o acordo, e aí foi, e agora para pegar o Bustos é que pagaram. Lucas Dias, o que está acontecendo com a transição do Grêmio? A transição do Grêmio está sendo encerrada. As atividades no grupo de transição do Grêmio, Meneghetti, foram encerradas oficialmente hoje pela manhã. A informação surgiu ainda ontem à tarde. E a gente quer trazer aqui também para o nosso espectador, Meneghetti, uma resposta interessante do presidente Alberto Guerra, porque enquanto ainda candidato à presidência do clube, ele concedeu uma entrevista aqui nos Donos da Bola no dia 11 de novembro. E ele foi questionado sobre o grupo de transição do Grêmio e respondeu o seguinte. Eu sou muito favorável à transição, eu participei do início dela junto com o Roger. Agora eu acho que ela precisa ser modificada, né? A gente tem aí o caso do Bitelo, muito bem lembrado, César. Tem o caso do Arthur, que subiu com 19 anos, ainda não se adaptou, voltou para a transição. Mas o que precisa mudar? O que nós temos é 3 ilhas hoje no Grêmio, a gente vê. Tem o profissional, tem a transição e tem a base. A gente, de alguma forma, tem que deixar eles alinhados e integrados, né? O ideal da transição é que a transição, como está até no organograma, ele é uma parte do profissional. Ele tem que
ele tem que estar, o ideal então seria que ele treinasse ao lado do profissional para que o treinador pudesse ter um olho naqueles atletas que estão se destacando e vai puxando um para uma viagem, vai, pô, se destacou aqui no time da transição, bota num jogo menor, leva para uma viagem, o que agora não está ocorrendo porque a transição está lá em Eldorado e a infraestrutura do CT só com 2 campos também não favorece a essa integração. Mas aí não dá, presidente Alberto Guerra. Só precisa ter transparência nas suas manifestações. Quer dizer, primeiro é o projeto, né? Fica lá reunido, madrugadas na metade do ano, projeto. Mas esse projeto tem que ser encorpado. O que a gente vai... Bota aí, além do diretor executivo, bota em inglês, né? CSO, Chief Sport Officer, bota aí. Tá, mas presidente, a gente não vai ter esse cargo depois. Depois a gente diz que o projeto ficou meio dúbio, que não ficou muito claro, a gente tira, a gente diz que mudou, que entrou uma previsão do tempo nova, a gente teve que mudar. Agora o presidente Alberto Guerra decidiu, ele já rasgou o projeto. Rasgar o seu discurso? O que ele diz não se escreve. Ele veio aqui 1 mês atrás, gente, um dia antes da eleição, elogiando a transição, dizendo inclusive que achava distante, que tem que estar do lado dos profissionais, para o treinador olhar e puxar. Tomou posse menos de 1 mês depois, extinguiu a transição, presidente Guerra. Mas rasgou o projeto e vai rasgar o discurso também. Um clube do tamanho do Grêmio precisa ser administrado com transparência. O que se diz tem que ser feito. Então que se explique. Não, eu tive essa dificuldade aqui. O presidente já sabia da dificuldade financeira do Grêmio. Os balanços são publicados trimestralmente. Não pode ter tanta surpresa assim a ponto dele rasgar o projeto e rasgar o seu próprio discurso, César. Eu tenho primeiro uma grande preocupação. A transição do Grêmio salvou o Grêmio em alguns pontos. O próprio Alberto Guerra disse, citou o Arthur, citou o Bitelo, citou outros jogadores também. Eu estou preocupado, eu quero entender a prática dessa mudança de discurso. Eu até entendo que às vezes esses jogadores eles ficavam muito tempo ali. Eu entendo isso. O cara vai até 23... Aí tu tem jogadores ali que estão sob contrato com o Grêmio. Foi uma crítica também aqui no programa do próprio Odorico, com relação à quantidade de jogadores acima de 20 anos sob contrato e tal. Eu acho que sim, só que eu estou preocupado com a prática disso. A transição servia para maturar jogadores que não estouraram aos 20 anos. É para isso que ela serve. Então tu tem um cara que com 21 ele estoura, Bitelo. Bitelo não teria jogado no Grêmio se não fosse a transição. Não teria jogado. PP talvez não tivesse jogado no Grêmio se não fosse a transição. E aí entra a minha preocupação. Vou dar um exemplo de hoje. O Ribeiro vai dizer que ele não vai jogar no Grêmio. Ferreira. Não, o Ferreira não teria jogado no Grêmio também. O Pedro Lucas. Pedro Lucas estourou a idade. Ele vai para onde hoje? Ele está sob contrato com o Grêmio. Vocês já pararam para pensar? Ele tinha que ter aceitado a proposta do Cruzeiro. Não, tudo bem, eu estou falando da prática de hoje. Ele não aceitou. E ele não vai jogar no Grêmio. Mas esse aí já foi fato. O Vini Paulista tá lá. Não tem idade para jogar o Sub-20. Não vai jogar. Hoje, por exemplo, o Ronald, o volante... esse vai voltar. Esse tem idade para voltar. Não, esse foi para a Seleção Brasileira Sub-20 hoje. Foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Mas tá São Paulo, vai jogar São Paulo. Não, acho que ele já vai ser incorporado ao profissional. Mas esse tem 20. E esse é bom. Esse tem... Não, é bom, é muito bom. Mas ele tem 20. E os outros? O Grêmio não é 1, 2, 3. O Heitor, você sabe, o Heitor é do Grêmio. É zagueiro, mas não vai jogar. Pois é, mas aí é uma definição tua. Só que hoje, na prática, o que aconteceu? Tem um grupo de transição que deve ter uns 15, 16 jogadores. 22. Não, a maioria, tanto, eu vou te assim? dizer, Tinha 22 eu vou jogadores. te dizer os 22 Entre jogadores. os que têm idade para 20 e os que já Mas olha a estouraram, loucura mas disso. Tinha Tem 22 22 jogadores, tá? O Cuiabano, por exemplo, estava lá. Lucas Cauã. 22 jogadores que hoje não tem comissão técnica e eles se apresentaram hoje. Porque esses jogadores estão incorporados a quem? Não. Alguns vão... Já está tudo definido. Já tem gente que subiu para o profissional e gente que desceu para o sub-20 e gente que está sendo liberado. Aí então, é na liberação que tem a preocupação do César. Aí tá, o cara vai treinar com o sub-20, mas sabe, tu não vai jogar porque tu estourou a idade e tu negócio, né? vai ser liberado. Meneghetti, vou dizer uma coisa. Isso eu achei abrupto, acho que é um erro, não deveria ter sido feito dessa forma. Mas tá custando uma fortuna e ninguém não joga. Eu não acho um erro. Eu não acho um erro. Sabe quanto é que custa a transição por mês? Mas atrapalha o crescimento dos outros. 500 mil. 500 mil. Um pouco abaixo de 500 mil. 500 mil é no lateral esquerdo, Ribeiro Neto. Não, mas assim, Meneghetti. Que o Grêmio vai liberar, inclusive. Eu não... Qual? O lateral esquerdo. O Diogo? Que custa 500 mil. Tá, assim, eu não acho um erro. Como assim liberar? Vai liberar, vai conseguir emprestar. Já tá negociando isso. Tu sabe o clube? Não. Pra gente ligar pra lá e dizer que é tribom o cara.
Entendeu? A gente faz um programa especial Não, aqui. nós temos a nossa milícia aí. Assim que a gente descobriu o clube, eu e o JB, o repórter, Cara, vai eu descobrir. indicava o Diego. Nós vamos todo mundo aqui, todo mundo que está no YouTube, os gremistas, óbvio, vamos ligar para eles, ó, meu, o maior negócio da história. Não, eu faço um programa especial com vocês, elogiando. A gente pega esse programa, edita e manda pra eles. Aí manda o pessoal, manda todo lá. Vamos lá, é Cuiabá. Vamos selecionar Cuiabá. todos os grandes momentos deles. Não deve ser o Cuiabá. São dois, Será que pode ser o momentos. Cuiabá? Cara, ele foi bem no Cruzeiro, velho. Ele foi, Não, foi muito muito bem Só no tem que Cruzeiro. selecionar os momentos do Grêmio, que são Ele dois. foi O muito bem Sorin no foi Cruzeiro. muito bem no Cruzeiro também. Hã? Sorin, muito bem no Cruzeiro. Sorry, pois é. Há um tempo atrás. Tá, mas CCD, assim, ó, eu vou dizer o que eu penso. Como o Renato é o técnico, eu acho que a opção é boa. Ontem a gente brincou, e eu sei que tem gente que leva a sério. É óbvio que não dá pra levar a sério isso. Tá, então não que se fala, fosse, cara. Vai, É que tu vai insistir se nisso. fosse o Mbappé no Grêmio, o Renato já está brincando que estava lapidando ele, que aos 23 anos ele estaria subindo pro profissional. É óbvio que é uma brincadeira, é óbvio que não tem nenhum cara perto de ser gênio, que se o cara fosse gênio... A assessoria do Renato não vai gostar. A assessoria do Renato. Tem assessoria aqui no Adelfino Guerreiro. Não precisa ficar imaginando. O TT não jogou no Grêmio. O Renato disse que não estava Criticando pronto. o Renato 6 Portaluppi, meses com depois o Ribeiro cara e estava JB. jogando na Champions League contra o Manchester City escolhido melhor. Nessa, o Pablo Bueno, que tem várias broncas com a direção, ganhou de todos eles e o Querido TT amigo também. da direção do Grêmio. Não, mas ele ganhou. A gente tem que ser justo aqui. Ele falou que o Guri tinha condições e ele, ao contrário do que dizem, não saiu chutando porta. Eu, inclusive, vi uma mensagem que ele mandou pro presidente Romildo, eu li com esses meus olhos. Opa. Aqui, ó. Verdes, inclusive. Só 3% da população mundial tem olhos verdes. E aí... Vamos falar sobre os olhos verdes, Aí lá pelas tantas, ele disse, presidente, a gente acha que o Guri tá pronto. Se o senhor achar, pelo menos dá uma oportunidade. Sabe, não foi uma mensagem agressiva, não foi nada. E o Grêmio e o Renato dizendo, achou que era uma afronta. Mas beleza. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, como o técnico é o Renato, não dá chance pro Renato deixar os Guri lá. Tem que ser exatamente assim, ó, 20 anos. Aí, claro, como é o Renato que vai definir, porque isso é a função do técnico. Renato, vai usar? Vou. Sobe. Não vou. Libera. Quem tu elimina, porque senão tu fica mais 3 anos com o cara, CCD. Aí a gente fica nos exemplos, é igual o Jardel e Paulo Nunes no Grêmio. Jardel e Paulo Nunes deram certo, toda hora tem alguém que lembra que Jardel... Não, já se passaram 30 anos e não deu outro Jardel e Paulo Nunes. O Arthur e o Bitelo são exceções de exceção de exceção. Tu mantém um time há 10 anos, um time B, para sair 2, 3 jogadores, que eles, se Talvez o Arthur tivesse subido antes e explodido antes. Eu quero dizer para vocês que eu respeito muito a posição do César, porque ele trabalhou, além do profissional, também na base do Grêmio. Né? Eu não tenho uma posição tão radical para um lado ou para o outro com relação à transição, tá? E o que eu estou cobrando da gestão Guerra não é isso. O Internacional também fechou sua transição um tempo atrás, deve ter sido bom por um lado, ruim por outro. Então eu acho que essa decisão ela pode trazer algum tipo de benefício a uma economia que é pequena, como eu disse aqui, o valor de um lateral esquerdo, e ela pode trazer prejuízo de perder algum jogador. Em tese, eu prefiro a transição. Mas eu não vou ser radical. A minha crítica ao presidente Guerra não é esta. A minha crítica é que ele honre a sua palavra. Que ele respeite a cadeira que ele ocupa. Ele não pode dizer uma coisa em novembro e no outro mês dar um canetaço, mudar tudo, que nem ele fez com o seu projeto. Projeto dele que ele já rasgou no meio. Cadê o auxiliar técnico da comissão permanente? Ontem o Grêmio anunciou o Marcelo Salles, auxiliar técnico do Renato, que trabalhou com o Renato no Flamengo. Eu não estou nem julgando o profissional, que deve ser bom. Se o Renato indicou que a gente seja um baita profissional, mas trabalhou no Flamengo exatamente no período do Renato. Então ele é auxiliar técnico do Renato. Projeto do presidente Guerra. Comissão permanente. Tem o preparador de goleiros, tem o preparador físico e tem o auxiliar técnico permanente. Cadê? Não contratou ainda. Então o presidente não está honrando o projeto que ele redigiu. Não é que a Bandeirantes fez para ele, que ele fez. Está aqui o meu projeto. Não está cumprindo. Eu tenho só e acho, hoje à tarde o Grêmio vai fazer a apresentação e está marcado para depois dessa apresentação, por volta das 13h30 da tarde, está marcada a coletiva do Alberto Guerra, presidente do Grêmio. E eu acho fundamental que seja feita essa pergunta. Porque essa pergunta que tu está fazendo, que ela vem em tom de crítica, ela é uma pergunta que todos têm que saber. Porque, às vezes, surge, tu entra, e eu acho que é natural, tá? E aqui não vai nenhuma crítica ao Grêmio nesse aspecto. Tu entra com uma ideia, e tu bota o olho lá, e tu diz, cara, eu não vou ter condição de fazer a metade. Então diz. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema em voltar atrás, eu não vejo nada. Eu acho que é importante a gente saber. É importante a gente saber. Eu acho que hoje, um clube de 10 milhões de seguidores, um clube que é aberto, é uma associação,
o torcedor, o admirador, o sócio ou o diretor, eles têm Não, mas daí tudo bem, César. A transparência é tudo. Tá bonito o que tu está dizendo e até tá lúdico, tá legal, é a utopia, porque para isso tem que ter humildade. Eu não estou dizendo que eles não têm, que a direção do Grêmio não tem, deve até ter, tem que ter humildade para fazer esse reconhecimento. Mas aí tem o seguinte, o projeto foi mal elaborado. Aí, porque tu anunciar que tu tem um diretor executivo e que tu tem um tal do CSO, Chief Sport Officer, que é par, tá escrito, não é subordinado ao CEO, é par do CEO, e tu não cumprir isso, em que mundo tu vivia? Que tu não sabia da dificuldade financeira do clube. Mas eu não tô falando disso, tá? Eu não tô falando disso. Eu tô falando tão relevante. Tá, não. Porque eu acho relevante. Porque tá escrito. Porque é um cargo novo no futebol, tá escrito. Porque tá escrito. Eu respeito a posição. O que eu tô colocando não é isso. Eu tô falando da rotina da transição. Que foi a tua ponderação, se tu não sabe se tu tem. Eu estou mostrando vários pontos do projeto do presidente Guerra que ele não cumpre. Mas eu estou falando da transição. E eu quero saber a explicação, e eu preciso da explicação, por um motivo muito prático. Para mim, o grande funil do futebol, e eu trabalhei na base, vocês sabem disso, e eu não entendia como que saíam lá, principalmente no início, logo que eu comecei com isso, que tinham 30 jogadores, 25 jogadores e saíam 2. E eu sempre dizia que existia um buraco, que eu chamava de transição, antes de existir transição. E eu dizia, essa transição está errada. E era em cima disso que eu tocava, Meneghetti. Eu queria uma explicação para isso, porque eu acho que hoje é uma boa oportunidade. Aliás, nós estamos já há algum tempo, né, Ribeiro, fazendo convite para que o presidente Guerra venha aqui no Donos da Bola, como veio semana passada o presidente Alessandro Barcelos, para que ele venha aqui e possa dar essas explicações. E até é legal que ele venha aqui para contraditar algumas opiniões, em especial talvez as minhas, que tenham sido mais crítico do seu projeto, como foi elaborado e como ele está colocando em prática na contramão disso. Nós vamos ao intervalo. Na live do YouTube, o Lucas Dias conversa com vocês. Vem, live do YouTube Donos da Bola. Tô lendo os comentários, mais de 13 mil pessoas nesse momento. Então, as 13 mil pessoas, deixem o like aqui na live do Donos da Bola, se inscreve no canal, ativa as notificações para tu ser notificado no YouTube, tá na rua, vai ver o Donos também no teu smartphone. O Fernando Neves, Kahneman renovou por mais 1 milha por mês? Não é essa a informação. 450 mil mais bonificações. Thiago Schuller, Lucas, tu já pagou aquele plano de sócio do Grêmio antecipado? Acho que vale a pena pra nós, né? Já aviso o Dávila. Não pago nenhum plano de sócio, só o do meu clube lá pra tomar um banho de piscina. Um abraço pro Thiago Schuller. Lucas Carvalho, Lucas, não. Edivelto Santos, a camisa do JB é igual a ele, Nutella. Hoje o JB veio mais trabalhado no vermelho forte, né? Quase um laranja pra quem tá vendo aí na televisão. Quem mandou aqui também, Rian Garcia, hoje estamos na Grêmio TV, é verdade, Grêmio TV, Inter TV. Quem mandou aqui, os críticos da bola, mandou o Thiago Santos, um abraço pro Thiago. Daniel Hanna, para jogar futevôlei com o Renato não é qualquer um, é verdade. Inclusive, Renato, se estiver assistindo, a gente sabe que tu assiste o Donos, se estiver vendo aqui o intervalo no YouTube exclusivamente, por favor me chame para um contrinha no futevôlei, se for no Rio de Janeiro, melhor ainda. Tô dentro. Fúria Esporte Clube, Del Valle, Paulo Ernesto Fornari, Mazembe, tá bom. Fúria Esporte Clube, Baldasso, sim, Baldasso está recluso, está nas suas férias merecidas. Adão Ademir Alves Vieira, tem que fazer uma faxina na transição, imagina 22 jogadores, não aproveitam nenhum desses guris. Eduardo Araújo, renova com Kahneman, o mesmo de 2017, sim, confia, contém ironia. Um abraço também pro quem mandou aqui, o Gil, Juliano Stradolini. Inclusive, tô sem nenhuma régua, preciso passar aí, viu? Preciso passar aí, estou precisando. Fúria Esporte Clube, salve Lucas Dias, salve Fúria. Um abraço. Quem mandou aqui, Thiago Schuller, já falei, já vamos. Descobrindo maneiras, Cristaldo está certo? Não, ainda não está certo. O CCD trouxe a informação que tem as garantias bancárias. Inclusive o CCD, que fez um baita trabalho ontem à noite, trouxe em primeira mão a informação do Kahneman renovando com o Grêmio. Depois, Paulo Calef, vice-presidente de futebol, foi lá na live do canal do Diogo Rossi. Vamos? Voltamos? Valeu!
Atalanta quer Maurício. Isso, Atalanta da Itália, Meneghetti, mais um clube italiano no caminho do Internacional, o Spezia com interesse em Johnny e a Atalanta da Itália com interesse em Maurício, já fez um contato inicial com o representante do meia de 21 anos do Inter e está disposta a colocar pelo menos 7 milhões de euros na mesa do Internacional. E o mais importante, Meneghetti, o Inter tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Isso É pouco. 7, né, JB? Na verdade é o seguinte, eles... Só para contextualizar um pouquinho mais do que o Lucas falou. Então, vai contextualizar rapidamente, né? O Atalanta não fez proposta, ele consultou e disse, olha, eu tenho 7 de euros. E aí, o que eu tenho é 7 euros, o Inter nem abre conversa. É de 10 para começo. Enquete interativa no YouTube, vamos colocar o resultado aí na tela. Dos jogadores já confirmados, quem será titular incontestável no Grêmio? O Bruno Vini, 5. O Everton Galdino, 5, o PP, 28 e o Reinaldo, que certamente será titular, 62%. A gente volta segunda-feira ao meio-dia aqui na Band, mas amanhã tem na Rádio Bandeirantes e hoje também às 7, Donos da Bola, versão rádio. Tchau, gurizada.